As respostas no tempo de um sistema podem começar de diferentes maneiras. Algumas começam assim, são contínuas, mas a sua derivada é descontínua. Outras são contínuas, mas a sua derivada é também ela contínua. Não existe descontinuidade na derivada quando começa a resposta no tempo. Há ainda outras em que podemos encontrar uma descontinuidade no próprio valor da função. Aqui. Isso depende da diferença entre o número de polos e zeros da função de transferência que descreve o sistema. Vejamos porquê. A resposta em frequência é, como sabemos, obtida substituindo S por J⍵. Estamos aqui, uma vez mais, a ver o que acontece em tempos pequenos. Tempos pequenos correspondem a frequências grandes. Para frequências grandes, podemos desprezar os valores dos zeros e dos polos e dizer que esta resposta em frequência é aproximadamente igual a J⍵ elevado a M sobre J⍵ elevado a N. Isto é, se eu tiver um número de polos que é pelo menos igual ao número de zeros ou maior, portanto, se o meu sistema for pelo menos próprio, ou até estritamente próprio, 1 sobre J⍵ elevado a N menos M, porque N, número de polos, será maior do que M, número de zeros. Isso quer dizer que eu, para tempos relativamente pequenos, posso aproximar a saída da minha função de transferência pela saída da função de transferência 1 sobre S elevado a N menos M. Vejamos alguns exemplos de aplicação deste resultado a respostas ao degrau. A aplicação deste resultado a outro tipo de entradas, como respostas a rampas, por exemplo, é em tudo semelhante. Consideremos este sistema, 1 sobre S mais 1, e a sua resposta a um degrau. Como a diferença entre o número de polos e zeros é 1, sabemos que, para tempos relativamente pequenos, a resposta ao degrau será semelhante à resposta ao degrau do sistema 1 sobre S, que tem exatamente a mesma diferença entre o número de polos e zeros. Ora, 1 sobre S é um sistema que se limita a integrar a sua entrada. Portanto, a sua resposta ao degrau será assim, uma rampa. Neste caso, uma rampa unitária. Portanto, este sistema, para tempos relativamente pequenos, também terá uma resposta semelhante, assim, contínua, mas com uma descontinuidade na derivada. Na verdade, já sabemos, desde algumas aulas, que esta resposta ao degrau deste sistema é igual a uma constante menos uma exponencial negativa. Daí ser, de facto, verdade esta aproximação. Tenho uma resposta que é contínua, mas cuja primeira derivada é descontínua. Isto é verdade, mesmo que o ganho seja outro e, portanto, que este declive não seja o declive unitário que encontramos neste caso. Continua a ser verdade que a resposta é contínua e tem uma primeira derivada descontínua. Mas se isto é verdade para este sistema, é também para outros sistemas que tenham igualmente uma diferença de 1 entre o número de zeros e o número de polos. Inventemos aqui assim, por exemplo, este sistema que tem 2 zeros e que tem 3 polos. A diferença entre o número de zeros e o número de polos continua a ser 1. E, portanto, ainda que não saibamos como é que vai ser bem esta resposta ao degrau unitário deste sistema, sabemos que, tal como a resposta de 1 sobre S ao degrau unitário, esta resposta vai ser contínua
mas terá uma primeira derivada descontínua aqui em t igual a 0. Aqui está a resposta em questão obtida com o MATLAB e podemos verificar que para tempos pequenos a primeira derivada é descontínua. Vejamos um outro exemplo. Consideremos um sistema que é este. Aqui a diferença entre o número de zeros e o número de polos é igual a 2, porque eu tenho 4 polos e 2 zeros. Sei, portanto, que a resposta ao degrau unitário vai ser semelhante, para tempos relativamente pequenos, repito, à resposta ao degrau unitário de 1 sobre s², que também tem uma diferença entre polos e zeros igual a 2. Ora, este sistema integra 2 vezes a sua entrada. Já sabemos que a sua resposta, portanto, será a integração disto, será uma parábola, uma curva que é contínua e que tem a primeira derivada contínua, embora a segunda derivada seja descontínua. Aqui é 0 e aqui passa de repente a ser positiva. Logo, o que quer que aconteça a esta resposta ao degrau, sabemos uma coisa, ela será contínua e a primeira derivada também será contínua. Não vamos ter uma resposta assim, com descontinuidade na primeira derivada, vamos ter uma resposta assim, contínua na primeira derivada, embora a segunda derivada seja descontínua. A curvatura pode não ser esta, pode ser uma outra curvatura qualquer. Se eu tiver um zero de fase não mínima, a curvatura pode até ser para baixo, mas a resposta será contínua e a primeira derivada será contínua. Os mesmos princípios me permitem achar respostas ao degrau para tempos muito pequenos de sistemas com qualquer diferença entre números de polos e zeros. E, repito, também para outro tipo de entradas.